Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui falar da quarta semana de abril. As revoltas do Brasil colonial. Então, a gente estudou os negros, né? Na colônia, a escravidão, estudou a travessia desses negros, né? Parou para refletir um pouco como foi difícil ser escravo e já passar pelo que eles têm que passar, os que sobreviveram, os poucos que sobreviviam, a travessia no Atlântico, né? Mas a gente pode entender também que a gente não... Eles não é que eles ficavam passivos a tudo. Houve muitas revoltas, certo? Houve muitas revoltas, tanto dos negros como dos não negros, porque a gente era uma colônia e pertencia a Portugal, e de todo jeito a gente era cerceado a isso, né? Imposto a isso. Então eu quero que vocês percebam que no Brasil colonial teve dois tipos de revolta. Umas nativistas e outras que lutavam pela independência, né? Separatistas, de separação do Brasil com Portugal. Então, vamos parar para pensar. A revolta, essas revoltas se deram entre o século 17 e 18, né? Século 18, e assim, as revoltas nativista quer dizer, não era uma revolta, não foram revoltas para separar o Brasil de Portugal. Foram revoltas regionais. A gente lutava por alguma coisa que estava acontecendo ali naquela região, certo? Entenderam? Tá, legal. E as revoltas separatistas eram aquelas que lutavam pela independência do Brasil. Separação de Portugal e nativo dos nativos daqui que não estavam de acordo com o que acontecia por aqui. Então, como revoltas separatistas que queriam a independência do Brasil ou de alguma região, nós temos a Inconfidência Mineira, que é aquela de Tiradentes, conhecida, muito conhecida, e a Conjuração Baiana também aconteceu isso, que depois nós vamos ver com mais detalhes, certo? E as nativistas nós temos a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates e a de Vila Rica, ok? Então, são revoltas do período colonial com objetivos diferentes, ok? Tá. Entendendo isso, nós vamos falar um pouquinho sobre as nativistas. Então, o que acontecia? De alguma maneira, as pessoas estavam revoltadas com a condição que, no fundo, tudo vinha da gente ser dependente de Portugal, ser terras portuguesas. Não éramos Brasil, né? Fica mais fácil de entender assim. Então, por exemplo, a insurreição pernambucana se deu em 1645 e brigou pela expulsão dos holandeses. Olha só, os holandeses queriam tomar o Brasil de Portugal. Principalmente na região de Pernambuco, onde se produzia cana. A cana de açúcar, que era o produto mais, talvez um dos produtos mais ricos no mundo daquela época, né? A cana de açúcar. Aí nós tivemos a revolta dos Beckman, que foi de 1680 alguma coisa, né? Que brigava lá no Maranhão por instalar, o governo português instalou no Maranhão um interposto comercial ali que os Beckman não gostaram e isso acabou numa rebelião. Então você percebe que são rebeliões que não queriam, não brigavam pela independência do Brasil. Percebem por que elas são nativistas? Isso é muito importante entender. Tá. Aí nós tivemos a revolta de Vila Rica também, mais ou menos por aí, que vocês vão entender. Nós temos dos Emboabas, que envolvia as bandeiras e os bandeirantes. Bandeirantes, vou explicar para vocês quem eram os bandeirantes. Os bandeirantes eram um povo contratado para
Tinham uns que eram contratados pela coroa e outros eram empresas particulares, que eles adentravam para o sertão. O que é para o sertão? O Brasil era conhecido só no litoral, né? Só em volta de onde batia o mar, o Atlântico, né? E era muito difícil adentrar as terras, porque era tudo mata, floresta, né? Quem conhecia a mata, floresta, eram só os índios. Então, esses bandeirantes, as primeiras bandeiras, que chamavam, os bandeirantes iam com bandeiras, um monte de gente adentrando o sertão, para capturar índios. A princípio, eles iam capturar índio mesmo para escravizar. Depois, esses bandeirantes foram que encontraram ouro em Minas e depois no Mato Grosso, certo? Então, bandeiras e entradas, né, eram isso. Eram organizações de pessoas que adentravam o sertão para capturar índio e depois procurar ouro e pedras preciosas. Com essas entradas para o sertão, quando eles adentram o sertão, eles vão expandindo o território brasileiro, vai fazendo divisas com outros países, certo? Então, na verdade, os bandeirantes são responsáveis por adentrar o sertão brasileiro e formando terras brasileiras, tá? Que não havia mapa, não havia um mapa correto, uma demarcação de terras. Então, eles são os primeiros a adentrarem, enfrentarem os índios, a floresta e abrir terras brasileiras. Entenderam isso? Tá. E aí você tem as separatistas, né? Que é tipo a Infoconfidência Mineira, que é a mais importante de Tiradentes. Na verdade, Tiradentes queria que Minas ficasse independente, né? Mas já vinha essa questão de ser independente da coroa portuguesa lá se movendo, né? Por ali também. Então, a gente teve a Conjuração Baiana também e teve a Revolução Pernambucana, que tinham mais ou menos a mesma finalidade, certo? Então, o que vocês têm que entender de maneira gerais? Quais eram essas revoltas e como funcionavam elas? Então, você tem, no período da colônia, em que nós éramos colônia de Portugal, rebeliões, guerrilhas, né? Vamos dizer assim, umas nativistas e outras separatistas. As nativistas eram essas que lutavam por alguma questão regional. E as separatistas é a que queria separar o Brasil de Portugal. Então, essas rebeliões foram importantes, porque sempre há rebeliões quando o povo está descontente, né? Havia, né? Tá ok? Por hora, obrigado. Qualquer coisa eu estou à disposição. Beijo.